melhor curso online para concurso? Essa tem sido uma das palavras-chave mais buscadas nas ferramentas de busca na internet no que diz respeito ao concurso público. Mas tão importante como saber qual o melhor curso online para concurso é saber se esse método é o mais adequado para você. E é sobre isso que a gente conversa agora com o professor Alisson. Tudo bem, professor? Antes da gente começar de fato a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Olá, Thaís, tudo bem? Então, meu nome é Alisson Barros, eu sou atualmente analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento, sou concursado, já tem alguns anos que estou aí na carreira pública, prestei muitos concursos, mas antes disso trabalhei muito com psicologia, trabalhei com a parte clínica aí, com várias abordagens, na preparação de candidatos e no trabalho clínico normal, certo? Tenho especialização em neuropsicologia, então isso me ajudou muito a entender os caminhos da aprendizagem, quanto que a gente estuda errado, quanto que nós não utilizamos certo a nossa forma, a nossa capacidade aí de aprender. E tenho mestrado também em avaliação da personalidade, em avaliação psicológica. Tenho traçado aí alguns bons resultados na área de coaching para psicologia. Levanto sempre estudos dessa área, então sempre comparo alguns métodos, e aí quero compartilhar com vocês aqui um pouco da nossa experiência. A dúvida mais frequente de quem vai começar a estudar para concurso é qual método escolher, estudar em casa ou fazer um curso presencial. Professor, o que deve ser levado em consideração para poder ser feita a melhor escolha em relação a isso? Então, Thaís, é sempre comum a gente ouvir esse tipo de pergunta, se o presencial é o melhor e tal, para aquele aluno que é indisciplinado, ou se o curso online ele é mais indicado para um certo tipo de estudante e tal. Para o candidato, o que vai valer a pena nesse julgamento é saber da própria disponibilidade para o estudo. O mais importante, a variável que mais influencia aí, é realmente a questão da disciplina. Apesar da gente sempre encontrar que aqueles melhores candidatos, eles estão mesmo nas bibliotecas ou em casa estudando, eles não estão em cursos presenciais. Se a gente for pegar aí os grandes concursos, o curso presencial ele tem suas vantagens também. Ele dá uma disciplina, ele deixa o aluno mais em contato ali com o professor e tal. Então, varia muito de acordo com o perfil do aluno. Aquele aluno que está começando os estudos ou que já tem um nível bom de estudo, ele vai ter vantagem, vai aproveitar bastante o curso presencial, ele vai ter essa oportunidade privilegiada, digamos assim, de tirar dúvidas constantes aí com o professor, mas o curso online também tem suas vantagens. Tem curso online hoje em dia, tem fóruns aí onde você tira dúvidas, tem cursos com webinários e tal, então não deixa a desejar. O que eu destaco aqui é isso. Se nós pegarmos os grandes concursos do Brasil, por exemplo, o concurso da Receita, Auditor Fiscal do Trabalho, o próprio concurso de analista de planejamento, gestor e tal, o que a gente vai encontrar? Concurseiros que já estão há algum tempo no mercado aí estudando, e que eles já tiveram uma carreira aí, digamos, de concurseiro profissional, estudando em cursos presenciais, mas que para preparação, para passar, isso é fato, a gente pode verificar isso facilmente, perguntando para quem foi aprovado, eles largaram um pouco o curso presencial e foram para os cursos online. Por quê? As vantagens. Ele já está disciplinado, ele já é uma pessoa que consegue pegar aquela matéria e estudar direto. Ele foi para o curso online para seguir o próprio ritmo, para conseguir ter um nível de desempenho de acordo com suas necessidades. Nesse sentido, o curso online ele tem uma característica superior aí ao curso presencial. Você personaliza ele. O próprio aluno ele tem essa responsabilidade, claro, junto com a empresa que oferece curso, junto com o professor, de ter um curso apropriado para o nível de desenvolvimento do candidato e para o ritmo de estudo dele. Essa que é a grande vantagem. Então, em outras palavras aqui, a gente encontra isso, né? O estudante que está começando, o concurseiro que está começando, ele tende a preferir mais os cursos presenciais, em função da disciplina e tal, e de entrar no ritmo. Isso é importante. Aquele concurseiro que já está num nível um pouco mais avançado, ele tende a preferir as matérias online, os cursos online, e de matérias específicas, é um outro dado importante. Claro que isso não impede, né? Eu também conheço muitos candidatos aí que passaram e que fizeram o curso inteiro aí presencial para concurso. E a recíproca também é verdadeira, né? Concurseiros aí que já começaram em curso online e tiveram bons resultados. No caso do curso online, para quem é mais indicado? Qualquer pessoa pode se dar bem estudando por esse método? Sim, sim, qualquer pessoa se dá bem aí estudando com esse método.
O grande diferencial é esse. É um compromisso psicológico, que eu costumo falar. Quando você paga por um curso presencial, você tem aquela agenda, como a gente aprendeu a estudar aí na quarta série lá e tal, de saber, poxa, na sexta-feira eu tenho de tal hora até tal hora e tal para estudar, eu tenho que ir lá no curso, eu tenho que assistir a aula direitinho, eu trago o material do professor para casa. Então tem um compromisso psicológico aí forte. No curso online, esse compromisso psicológico ele é um pouco diferente. Você tem uma grade lá de matérias e tal, mas não necessariamente você vai terminar a aula em 2 horas, em 3 horas. Dependendo da aula, isso pode durar até um pouco mais. O que acontece? O curso presencial é mais indicado para aquele aluno que tem pouca, digamos assim, pouca ou nenhuma experiência, para aquele aluno que também quer aprofundar um pouco mais, para quem já tem uma experiência um pouco mais avançada, mas principalmente para aqueles que querem uma boa disciplina. O curso online, ele também tem essa vantagem, também tem esse ponto aí. Se você quer ter um bom ritmo de perseverança, você também vai conseguir. Um bom ritmo aí para acompanhar as aulas, você também vai conseguir. O grande ponto é que o compromisso psicológico muda, né? Não é o professor que está te reforçando ali para acompanhar a aula, não é a sala de aula, não é o conjunto de pessoas, não é o fato de ter de ir lá para a aula presencial e tal. No curso online, não, é o próprio aluno que vai ter que ter esse nível de disciplina. Então, eu costumo dizer o seguinte, o curso online ele é indicado para aquela pessoa que tem um nível mínimo de disciplina, que quer acompanhar mesmo. Dá uma olhada, por exemplo, nas bibliotecas aí, que são os grandes celeiros dos grandes concurseiros de hoje em dia. O que a gente encontra? Todo mundo fazendo curso online lá, cada um mesmo no seu ritmo, pessoas que começaram a estudar agora e tal, estão lá e estão aprendendo com os melhores do mercado, que é uma das grandes vantagens aí dos cursos online. Professor, o senhor citou uma palavra muito importante para quem deseja estudar através dos cursos online, que é a disciplina. Como fazer para manter o foco e garantir o bom rendimento para quem opta pelo curso online e deseja estudar em casa? Nossa, essa pergunta é bem difícil mesmo. Varia de pessoa para pessoa, mas de um modo geral já posso dar uma dica aqui. Eu trabalho muito com coach para concursos e sempre vejo o mesmo erro. É comum. Eu já passei por esse erro e todo mundo aí que está nos assistindo também já deve ter passado por esse erro. O grande problema da disciplina não é a questão só de você ter um calendário lá e seguir à risca isso, naquele estilo militar. O grande problema que a gente encontra está no conceito de bagagem de mão mesmo. A gente acaba não priorizando o que é necessário, o que é útil para o concurso e negocia muito com a vida real. E eu sempre digo isso, para entrar num bom ritmo aí de preparação para o concurso, o que a gente tem que ter? Uma boa bagagem de mão. É uma viagem. Então você está num nível aqui e você quer chegar num outro nível de excelência, de conhecimento. Se você levar muita coisa nessa sua bagagem, nessa sua trajetória, a tendência é que você acabe se perdendo. Então, acaba atrapalhando aí um pouco das necessidades, a vida social, filhos, o que eu chamo de gula livresco, da gente querer muito material aí para concurso, muitos livros, acaba atrapalhando. Não estou dizendo para ignorar irresponsabilidades, mas para gerenciar. Então, aquele momento para estudar é só para estudar. Se você está devaneando, se você está garimpando material aí na internet, procurando outros cursos, você de fato não está estudando. Então, 2 pontos importantes aí para você manter a disciplina não esperar a motivação, porque a motivação que a gente tem é um mito, na verdade, né? A gente acaba esperando uma boa vontade, uma inspiração para estudar, e ela acaba não ocorrendo. Essa motivação ela tem que estar associada com a autoeficácia, que é a sua busca constante aí de resultados nas questões, para manter a disciplina. Então, você tem um comprometimento emocional para a disciplina. E o segundo ponto é competir sempre por resultados. Então, esse aspecto aí da competição por resultados, lá associado com a ideia de bagagem de mão, vai ajudar bastante. Claro, depende de pessoa para pessoa, mas de modo geral, manter a disciplina entra muito nisso. Comprometimento emocional aí, nessa busca por resultados, nessa autoeficácia, ok? E aumentar a prioridade na vida do sujeito aí, do concurso. São poucos meses aí de preparação, então dá tempo, dá certo aí procrastinar um pouco algumas responsabilidades, algumas necessidades, claro que com responsabilidade, para alcançar esse sonho da aprovação. Professor, os cursos online, além das aulas em PDF, que podem ser exploradas pelo computador ou ser impressas, ainda as videoaulas. Como deve ser baseada a escolha do concurseiro, do aluno? Deve ser baseado no sentido que é mais aguçado ou deve ser explorado tanto o sentido visual, através da leitura, quanto o auditivo e o visual ao mesmo tempo, né, através das videoaulas?
Excelente, excelente pergunta. Eu gostei de ver essa pergunta porque, assim, eu trabalhei durante muito tempo na área da psicologia e sempre ouvi falar desse mito, e é um mito mesmo. Ah, porque eu aprendo melhor ouvindo a aula, eu aprendo melhor lendo e tal. De fato, nós temos um cérebro só, praticamente o mesmo para todo mundo em termos de estrutura aí, e no caminho da aprendizagem a gente não encontra tanta variação. É um mito acreditar que a gente aprende mais por um estilo visual ou auditivo, qualquer um, certo? Então já vi muita gente dizer, não, poxa, eu só aprendo quando eu estou ouvindo lá a videoaula, não quero saber de aula, só aprendo quando estou ouvindo lá o áudio da aula, aliás, que eu gravei lá uma aula presencial, ou eu tirei o áudio da videoaula e tal, isso é balela. O que acontece? Nós temos vários métodos hoje em dia, aí a gente tem dois grandes destaques, a aula escrita e a videoaula. A aula escrita, o que a gente sabe? Isso é fato para todo mundo. Ela é cansativa para alguns, certo? Quando você está num nível bom aí, como eu falei da alta eficácia, você pega tranquilamente uma aula de 100, 200 páginas e vence ela tranquilamente, ok? Claro, tem que ter o esforço do estudo e tal, mas ela não se torna tão cansativa. E aí vai a primeira dica, né? A aula escrita, ela se torna mais interessante quando você tem um bom comprometimento com ela, no sentido de dominar o conteúdo. Quando o conteúdo é fácil, não importa o tamanho aí, você não cansa tanto. A aula em vídeo, ela também é interessante, ela é legal, ela dá uma quebra aí. Mas o que a gente sabe? A quantidade de assuntos e a profundidade desses assuntos na aula escrita é muito maior do que qualquer aula em vídeo. Isso eu garanto, do que qualquer aula presencial, diga-se de passagem. Mas isso vai depender muito do estilo não, aliás, do comprometimento do aluno mesmo com esse processo de aprendizagem. Aquele aluno que quer variar um pouco, por exemplo, estudar atualidades e tal, que a gente sabe das dificuldades, por exemplo, desse assunto, o indicado para ele, por exemplo, é no final do dia lá, depois de ter realizado as revisões dele, assistir algumas videoaulas de atualidade, ok? Ou então, na questão da videoaula mesmo, está com dúvida no raciocínio lógico-matemático, às vezes a aula escrita não tá conseguindo explicar a linha de raciocínio, acompanhar o passo a passo de uma videoaula vai ser fundamental aí. Ela é interessante, a videoaula, eu sempre digo isso, em dois grandes momentos aí. Para o processo de revisão, que eu acredito que seja fundamental, é uma estratégia muito boa, muito importante, para você, além desse processo de revisão, para você complementar com a linha de raciocínio do professor. Então, o professor mostra mais claramente como que você tem que pensar, como é que você tem que interpretar. Na aula escrita, isso também vai acontecer. Então, não é raro a gente encontrar casos de grandes professores aí que conseguem mostrar o beabá, o básico mesmo, desde ensinar a dividir, do mais simples em qualquer matéria, do português até o raciocínio lógico matemático, para qualquer concurso. Então, não há um estilo de aprendizagem melhor. O que eu recomendo? Eu recomendo dar uma olhada em quem passa, nos campeões mesmo da aprovação, quem passa nos primeiros lugares. O que eles fazem? Eles mesclam tudo, né? A grande maioria deles acabam fazendo isso. Eles trabalham com aulas escritas, eles assistem videoaulas, eles complementam o conteúdo em fóruns de questões, eles tentam mesclar da melhor maneira possível. O comprometimento não é com o processo, não é com o método que você está utilizando, videoaula ou aula escrita. O comprometimento é com o resultado. Então, independente do que você faça, atinja um bom resultado. Pode ser por aula escrita, por aula presencial, pode ser, enfim, resolvendo só questões de concurso e tal, com livros, não tem problema, não tem problema. O comprometimento é com o resultado. Entendi. Professor, na nossa conversa já ficou claro que são inúmeras as vantagens do curso online, mas certamente ainda tem gente que ainda ficou com dúvidas se esse é o melhor método, e dúvidas não só relativo a isso, mas relativo a todo o processo como concurseiro, essa caminhada como concurseiro. É válido trocar dúvida com quem, trocar experiência, com quem já foi aprovado, ou com quem já está nessa caminhada há mais tempo? Nossa, válido pra caramba, válido pra caramba. Você corta muito tempo aí perdido tentando se ajustar aos estudos. Eu passei por isso e eu posso dizer, eu estudei durante alguns anos para concurso e eu só comecei a ter resultados quando comecei a estudar certo, ok? E eu consegui chegar nesse nível aí conversando com quem já tinha um pouco mais de experiência. Eles davam algumas dicas, olha, por esse lado você não estuda desse jeito, não estuda tal, tenta tal videoaula, tenta tal curso, tal professor, o curso que tal professor der em qualquer empresa, não importa, vai atrás, porque ele consegue ensinar bem e tal, a didática dele é tranquila. E aí, nesse sentido, é bom conversar com quem já passou, com quem já foi aprovado mesmo. E nós encontramos recomendações inúmeras aí, desde fóruns, até
pessoas mais próximas de qualquer um aí que estiver nos assistindo, para ver como é que foi, qual foi o caminho das pedras. Eu lembro que quando eu comecei, tinha muito daquele mito, eu fiz muito curso presencial e todo mundo falava, olha, você só vai ficar bom aí para passar em concurso depois de 2 anos. Então tem alguns mitos. O fato é que eu não demorei 2 anos para passar no meu primeiro concurso, de fato, né? Esse concurso teve a grata surpresa desde que quando eu comecei a ter uma disciplina mais forte, e claro, foi com videoaula, foi com aula escrita também, eu consegui esse bom desempenho, acabei passando. O que o candidato tem que saber? É importante observar a experiência de quem está aprovado, certo? De fato. Poxa, mas o professor passa uma experiência legal também, beleza, a gente pega isso. O que não dá é para ficar solto, então você seguir literalmente um roteiro, por exemplo, uma aula escrita e tal, e você sente que não está dando certo, não está preparado para a banca, adapta, tem que adaptar, tem que ir atrás, ir lá atrás do professor, fazer pergunta para ele no fórum, né? Eu acho que as aulas escritas e tal, tem essa grande vantagem de você poder interagir bastante aí com o professor. E outro ponto importante também é essa questão da disciplina, da maneira como você vai se apropriar do conteúdo e da experiência dos outros. Então, aquelas pessoas que passaram lá no concurso que você quer, você conversou com elas, deram algumas dicas, vê o que é útil para você, o que não é tão útil aí. Mas não comete aqueles erros. Por exemplo, dá para passar 2 horas aqui falando dos erros dos concurseiros na preparação. Quando eles largam esses erros aí, a tendência é, naturalmente, da gente melhorar o desempenho. Então, por exemplo, fazer resumo é uma coisa que eu não indico. Provavelmente, quando você falar com alguém que foi aprovado, ele vai falar, olha, não dava tempo de fazer resumo, eu tentei utilizar outras estratégias, mapas mentais, sumários, etc, etc. Ou então fazer mais questões, muito concurseiro aí iniciante, ou até que está num tempo já razoável de preparação, acaba pecando nisso. Então, por exemplo, estuda pra caramba a teoria, pega todo o livro que encontrar, toda a referência do Google, vai até a 20ª página do Google de pesquisa lá, sobre um assunto específico que tem dificuldade, mas não resolveu tanta questão. Eu sempre costumo falar, olha, resolva aí pelo menos 1 tonelada de questões. Nisso, os cursos online eles vão ter uma grande vantagem, né? Você pode disponibilizar aí, numa mesma aula de 80 a 100 questões, tranquilamente. O curso presencial vai poder fazer isso, certo? Mas, como eu digo, o aluno tem que estar comprometido não com o processo, ele tem que estar comprometido aí com o resultado. Nesse sentido, vale a pena consultar aí a experiência de quem passou, de quem foi aprovado, dos professores, da galera que está mandando bem aí na área. Obrigada, professor. Se você que está nos assistindo chegou à conclusão que realmente o curso online é a melhor opção para você, conheça o nosso site, entre no www.estrategiaconcursos.com.br e conheça o que o Estratégia oferece para você. Obrigada, professor. Até a próxima. Bom, tchau, tchau. Um grande abraço para todo mundo aí.